Fala, artista, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E você também, que é amante das artes, também seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu já estou com o meu café bem quentinho aqui, que eu acabei de fazer. Tá até saindo fumaça, ó. Porque hoje eu quero conversar com você sobre curiosidades a respeito da pintura A Mona Lisa. Exatamente, a gente não vai falar sobre o Leonardo especificamente, mas sobre a pintura Mona Lisa. E tem muita coisa aqui que talvez você não saiba ainda, tá? Olha só, já faz teu café, o meu tá bem quentinho, olha só. Eu tá bem quentinho, faz o teu aí e me espera, porque depois da vinheta eu volto com um vídeo repleto de curiosidades que você vai gostar, eu tenho certeza. Espera aí que eu já volto. Fala pessoal, voltando aqui então, espero que você esteja com o seu café bem quentinho, porque agora a gente vai começar realmente a falar sobre as curiosidades, né? E a primeira é em relação à data de produção da Mona Lisa, né? Quer dizer, quando o Leonardo começa, quando ele termina de pintar essa obra. E nos livros didáticos, né? E em alguns livros de história da arte também, aqueles para iniciante, né? E até outros mais aprofundados, a data que a gente encontra é a data de 1503 a 1506. Ok, beleza, né? No entanto, para alguns historiadores, né? Principalmente ali para o Vasari, que é o primeiro historiador da arte, que é esse que você está vendo na imagem ao lado da Mona Lisa, o Da Vinci começa a pintar a Mona Lisa em 1503, lá em Florença, na Itália, e ele fica cerca de 4 anos trabalhando nesse quadro. Só que, no entanto, ele nunca termina, ele nunca entrega esse quadro à Lida Giocondo, né? Ok, muitos historiadores realmente concordam com essa data de início, né, que ele começa lá em 1503. No entanto, muitos divergem da conclusão. Para alguns historiadores, realmente ele acaba esta pintura em 1506. E é essa data que a gente encontra em livros didáticos, apostilas de cursinho, livros de história da arte, por aí vai, né? No entanto, para outros historiadores, ele continua a trabalhar nesse quadro até 1517, quando ele já está morando na França. Lembre-se que ele morre em 1520. Portanto, ele trabalha nesse quadro até 3 anos antes da morte dele. Então, veja que a hipótese mais aceita é que ele nunca considerou o quadro acabado e ele estava sempre retocando, né? Adicionando detalhes, de repente retirando, alterando, enfim, mas ele nunca considerou essa obra acabada. E essa busca pelo esmero, pela perfeição, né, é muito característica do gênio do Renascimento. A exemplo do Leonardo, do Michelangelo, do Rafael. Então, olha que interessante quando a gente tenta estudar além daquilo que os materiais didáticos nos mostram. Claro que, como você acabou de ver aí, essa data padrão, 1503 a 1506, vários historiadores aceitam essa data, tá? O Vasari não, porque o Vasari fala que ele trabalha durante 4 anos nessa obra, né? Como a gente acabou de ver. E outros historiadores vão além, dizendo que ele vai até 1517. Tá? Então é mais um dado bem interessante. E vamos para a segunda curiosidade. Bom, então vamos para mais uma curiosidade, que é a questão do esfumato, né? Essa técnica, quem desenha já conhece, né? E perceba que ela é uma inovação artística, porque o Leonardo da Vinci ele foi um mestre em várias coisas, mas entre elas em unir a ciência e a arte. E nesse sentido, ele estudava de maneira muito intensa, muito profunda a luz, a sombra, a anatomia humana. Inclusive, ele dissecava cadáveres, né? Ele foi um dos precursores ou um dos primeiros na dissecação de cadáveres, né? E também tem o lance da forma como os olhos percebem o mundo. Então, esse conhecimento, né? Essa junção de conhecimentos entre ciência e arte vai ser essencial para ele criar essa técnica dele, que é o esfumato. Mas, afinal de contas, o que é o esfumato, né? O termo ele vem do italiano e significa basicamente evaporar ou desvanecer, né? Que trata-se da aplicação de várias camadas, né? Muito finas e translúcidas de tinta óleo, que vai criar suavidades, né? Entre a luz e a sombra.
E aí você não vai ter linhas visíveis, né? Você cria camadas bem suaves, criando transições entre luz e sombra, sem linhas visíveis, sem linhas que dividam o trabalho. Percebe como é muito interessante isso? Na Mona Lisa, especificamente, essa técnica dá ao rosto da Lisa Gherardini essa suavidade tão característica. Perceba que as bordas do rosto dela, elas não são bordas duras, marcadas, né? Não tem aquela linha de contorno que a gente conhece muito. Para quem desenha é muito claro isso, né? Não tem isso. Tudo, quando você observa mais atentamente o rosto da Mona Lisa, tudo parece se dissolver. Já percebeu isso? Como se você estivesse vendo através de uma névoa muito sutil, né? E esse efeito ele vai gerando aquele famoso efeito atmosférico que vai transmitindo profundidade, realismo à obra. E aí a gente chega nessa questão do sorriso enigmático. E o Sfumato, essa técnica que ele desenvolve, ele é responsável por esse mistério, por esse enigma do sorriso dela, né? Quer dizer, que está no sorriso dela. Porque dependendo do ângulo, né, ou da distância do observador em relação à Mona Lisa, você percebe que a expressão muda. Então eu vou te fazer um convite muito simples. Se você tem uma reprodução na sua casa da Mona Lisa, experimenta olhar essa sua reprodução à distância, experimenta se aproximar, experimenta ir um pouco para a direita, para a esquerda, né, que você vai ver que a expressão dela, entre aspas, muda. Ora você percebe mais alegre, ora mais contida, ora te olhando na alma, né? É um efeito óptico intencional, né? E esse efeito eu posso falar para você que é fruto da genialidade do Leonardo, né? Claro, então veja que ainda dentro dessa perspectiva do Sfumato, se você olhar a Mona Lisa de diferentes lugares, você terá percepções muito diferentes, tá? Inclusive tem uma aqui atrás, ó, e dá para ter também esse efeito que eu tô te falando. E agora eu vou te trazer um dado muito específico. Perceba que que vários estudos que foram feitos com exames de infravermelho e microscopia revelaram que o Leonardo aplicou mais de 30 camadas extremamente finas de tinta, né? Algumas medindo apenas de 1 a 2 micrômetros de espessura, né? Mais finas que um fio de cabelo humano, por exemplo. Isso explica a sensação de profundidade e aparência quase viva da obra. Olha só que detalhe científico que poucas pessoas sabem, né? Essa aplicação de 30 camadas ultra finas de tinta, cada uma medindo ali cerca de 1 ou 2 micrômetros de espessura, o que dá um fio de cabelo, né? Olha que interessante essa curiosidade, né, sobre o Sfumato. E vamos para a próxima característica. Próxima curiosidade é o sorriso misterioso, né? Agora a gente vai conversar um pouco sobre esse sorriso enigmático dela, porque realmente o sorriso da Mona Lisa, ele é descrito como um sorriso enigmático, misterioso, né? Porque ele muda conforme o ângulo de visão, né? Ele muda suas características, pelo menos simbólicas, né? De acordo com o ângulo no qual você está observando a Mona Lisa. Então, por exemplo, quando nós olhamos diretamente para a boca dela, o sorriso ele parece mais contido. Quando a gente desvia o olhar para outras partes do corpo, o sorriso se alarga, né? Como se fosse animado, como se tivesse vida realmente, né? Então, quem já parou diante de uma obra, né, de uma reprodução da Mona Lisa e a observou, percebe que o olhar muda. Se você vai para a esquerda, ele muda. Se você vai para a direita, ele se modifica, né? E aí você não sabe muito bem o que ele quer dizer, né? Muitas vezes você percebe que ela está te interrogando, percebe que ela está te olhando no fundo dos olhos, né? Quase que na alma. Então é muito complicado saber realmente o que significa o sorriso dela. E aí que está a graça dessa obra, aí que está a genialidade do Da Vinci, né? E aí alguns pesquisadores sugerem que esse efeito é fruto da combinação entre aquela técnica, né, com esse Sfumato, a gente já viu essa técnica, e a forma como os olhos humanos eles percebem esses detalhes periféricos, né? O próprio Vasari, que é aquele primeiro historiador da arte que eu te falei, né, destaca que essa obra possuía um sorriso tão natural que parecia divino. Então perceba, se você quer conhecer um pouco mais da obra do Vasari,
nesse canal tem um vídeo. Assim que você acabar aqui, pesquisa aí, Vasari, que você vai encontrar. Mas mesmo assim eu vou deixar nos cards aqui, ó, aqui ou aqui para você assistir, tá? É uma obra muito boa dele que se chama Vidas dos Artistas, né? Você não vai se arrepender e para você que estuda arte é fundamental. Bom, não tem muito o que dizer sobre o sorriso dela, né? Ele é enigmático, é misterioso, ele muda conforme o seu ângulo de visão, né? Então é uma obra que até hoje é uma característica que até hoje é considerada fundamental dentre as conquistas artísticas, né? As conquistas técnicas dentro do Renascimento cultural. E essa característica especificamente faz com que a obra tenha tanta fama, né? Faz com que ela tenha conquistado fama universal até hoje. Então olha que interessante. Agora vamos para a próxima curiosidade. Agora a gente vai falar sobre essa moça que está retratada na obra, né? Eu não sei se você já parou para se perguntar se ela é uma personagem que realmente existiu, né? Portanto, um personagem histórico, ou se ela é apenas fruto da mente criativa do Leonardo da Vinci. Pois bem, essa moça da obra, ela se chama Lisa Gherardini, né? E também, obviamente, é conhecida como Lisa del Giocondo. Ela foi uma florentina de origem nobre, né? Não era de uma família, não era uma família nobre rica, né? Mas tinha uma descendência nobre. E por não ser de uma família rica, ela também não tinha influência política, né? Então, era uma moça que a gente pode chamar de simples, vai. Ela era casada com Francesco del Giocondo, que é esse moço dessa imagem que você está vendo aí. Ele era um comerciante de tecidos, né, bem próspero, bem influente na cidade de Florença. Ele tinha contatos ali com a família Médici, né, que naquele momento governava Florença. Então, o contato entre eles, né, entre o Leonardo e o Francesco, provavelmente se deu por esse contato em comum com a família Médici, porque o Leonardo também tinha negócios com essa família, tinha aproximações, né? Então, provavelmente foi por esse motivo que o Francesco pede essa encomenda a Leonardo, por esse motivo da aproximação. E por isso Lisa posa para ele, obviamente. Esse retrato, provavelmente, ele tem duas motivações, como você já consegue ver no texto. Primeiro, ele provavelmente foi uma encomenda, né, para comemorar, para celebrar o nascimento do segundo filho, né, do casal, né, ali, o segundo filho do Francesco com a Lisa Gherardini, ou para comemorar a compra de uma residência do casal. Então tem esses dois motivos aí. Essa ligação com o sobrenome do marido explica o título italiano, né, La Gioconda, que significa sorridente, mas ao mesmo tempo faz uma referência à família do marido, tá, Giocondo. Agora veja, apesar do consenso de que a moça retratada realmente é a Lisa Gherardini, existem teorias alternativas, como tudo na vida, né, que identificam o retrato como sendo de uma amante de Da Vinci, ou de uma cortesã muito influente naquela época, ou até mesmo um autorretrato disfarçado do Da Vinci. Sinceramente, eu não achei eu não conheço nenhum texto que comprove essas três hipóteses, mas eu entendo que elas são bem interessantes, obviamente. Então eu te convido a escolher uma que você mais goste, ou ficar com as três, né? Eu, como professor de artes, como pesquisador da arte, como profundo amante, né, da arte, eu gosto das três. Tá? Então você escolhe a sua e vamos para a próxima curiosidade. Chegamos à nossa última curiosidade, e essa aqui, cara, é da hora, porque tem muita gente que ainda pensa que a Mona Lisa é uma obra de grandes dimensões, quando na verdade não é. Para você ter ideia, ela mede 77 por 53 centímetros. Eu aposto que você nunca pensou nisso, né? Ela é uma obra pequena, sabe? Então, assim, quando muitos visitantes, né, quando visitam o Louvre, e eu já conheci pessoas, principalmente professores da época da universidade, que foram ao Louvre, né, e se surpreenderam com a Mona Lisa, porque é uma obra de tamanho modesto, né? E essas pessoas, essas minhas professoras, imaginavam uma tela gigantesca, de grandes proporções, e quando chegam lá, percebem que não. E olha só que dado curioso. Mesmo sabendo dessas dimensões, a gente tem acesso à Mona Lisa através de reproduções, né, de livros. E quando a gente chega no Louvre, quando essas pessoas chegaram no Louvre, e aí eu tive um depoimento bem interessante de uma professora minha, que ela falou que mesmo sabendo dessas dimensões,
quando ela chega lá, ela se surpreende mesmo assim. Porque mesmo sabendo que era uma tela reduzida, né, pequena, ela se surpreende quando ela estava diante da real. Olha só que interessante. Mas esse formato reduzido, por outro lado, ele acaba aproximando o observador da figura. Isso cria uma sensação de intimidade, sabe? É aquela coisa orgânica, visceral, né, entre a modelo e entre o público. No caso, a modelo que eu estou dizendo é a Lisa Giocondo, né? Então, cria essa relação de intimidade, né, entre o espectador e a própria obra. Agora é o seguinte, essa dimensão reduzida ela era muito comum em retratos privados daquela época, porque eles eram produzidos, né, eles eram destinados a ambientes domésticos. Eles não eram direcionados ou pensados para grandes salões ou para catedrais, igrejas e ambientes maiores. Muito pelo contrário, eles eram pensados para ambientes domésticos, de repente uma sala ou um quarto mesmo, né? Então, por isso também que tem essa dimensão reduzida. E a pequena escala, aliada à técnica, ela vai contribuir para o caráter único e excepcional dessa obra, tá? Então, chegamos ao final de mais um vídeo, espero que você tenha gostado muito e perceba que esse vídeo aqui, ele está em outro formato e esse aqui você pode usar no Enem, nos vestibulares, né, em uma prova dissertativa, onde você precisa criar argumentos, né? Então, aproveite esse conteúdo. Se você não é inscrito, por favor, eu peço a sua inscrição para que o projeto continue crescendo, porque eu pretendo trazer muitos materiais voltados para vestibulares, para o Enem, ou só para a sua apreciação, tá? Então, é isso. Muito obrigado, gratidão e até a próxima. Tchau!